Você dá uma passada rápida da primeira camada até a quinta camada, falar bem da quinta, da sexta e da sétima camada. É todo mundo transbordando aqui hoje. Vamos embora. Tamo junto, faça uma excepcional noite. A gente vai virar a noite hoje juntos aí nessa live. Acho que é a primeira vez... não, acho que eu já gravei uma live antes, mas com alguém tão poderoso como o Cirilo em Deus. É isso, a gente vai virar essa noite hoje. Meu Deus, é que é poderoso. Nós vamos virar a live hoje, o dia nessa live. Então vai ser marcante para você. Vamos cair para dentro. O Cirilo me convidou para a gente falar sobre identidade. E para quem não sabe, você que não está com programação aí fixa para as 11 da noite, você vai seguir o Cirilo. Quem me segue é o Cirilo, PR Antônio Cirilo. Você acredita que tem muita gente reclamando que não dá conta de seguir o Cirilo? Aperta e não aparece no Instagram. É porque eles exigem uma requisição, eu acho que maior de 14 anos, uma coisa assim. A pessoa tem que fazer essa opção. Porque é perigoso seguir o pastor Cirilo, tem que ser maior de 14 anos. Pô, eu não sabia disso não, acho que eu vou pôr isso no meu também. Pois é, cara. Então, acho que eu estou falando muito com você, o Instagram já colocou uma já restrição no meu Instagram. Brincadeira. Não, isso é verdade. Quando a gente fala que eu fudi lá na alma, no coração. É o seguinte, Cirilo, o Cirilo está fazendo 20 anos de ministério. Eu tenho um prazer, eu sou o mais bobinho aqui dos convidados, então estou muito feliz com o convite. E o que a gente vai fazer? A gente começou a falar ontem das 7 camadas de identidade. Sei que veio do Cirilo e não me conhece ainda. A parada é o seguinte, eu tenho falado de identidade por 10 anos. E Deus me deu os códigos da identidade. Uma coisa que eu sei que não é minha, vem dele. Ele me deu clareza e as etapas e como funciona a identidade, segundo a Bíblia, inclusive. Segundo neurociência, que é o que eu estudo. Segundo comportamento humano. Segundo a Bíblia, então, tudo alinhado. Então, você vai pegar um manjar aí, poderoso. As 7 camadas, todo mundo tem. Poucas pessoas estão transbordando nas camadas e alguns não passaram da primeira, para você ter uma ideia. O que é essas camadas? É onde eu descubro o nível que eu estou na vida. Por exemplo, camada 1. Vamos recapitular, o overview aqui de ontem. Camada 1 significa projeto. É o que Deus falou a nosso respeito. Camada 2 significa autoimagem. É aquilo que pessoas que exerceram autoridade nos 2 primeiros ciclos de vida, até os 14 anos, exerceram sobre nós. Um ponto forte, que é 80% do resultado, está aplicado na idade de 0 a 7. Então, o que disseram a seu respeito? Você é burro, você nunca vai falar para pessoas, você é um travado. O que você ouviu do seu professor, do seu pai, da sua mãe, de pessoas que exerceram autoridade, formou a sua autoimagem. Engraçado é que a autoimagem é uma forma que você se vê, mas quem colocou isso em você foi quem tinha autoridade e exercia governo sobre você. Então, todo mundo, você tinha uma tia que cuidava, você tinha um avô, todo mundo que tinha isso, exercia soberania sobre você, pessoal, você da forma que as pessoas pintaram, tá? Só para você saber. Camada 3, autoconhecimento, que chama-se Lesh Lehá. Lesh Lehá é o que Deus falou para Abraão no hebraico, saia para ti mesmo, pular dentro de si. Quem pula lá dentro descobre um rio, e o rio te joga para fora. Presta atenção nesse código que ele é poderoso. É o Jordão aí, é o Jordão aí. Quando você pula para dentro, você cai em um rio. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lesh Lehá, pule no rio, perca as forças do chão, e aí vai levado pelas águas para fora. Para qual lugar? Para onde Deus mandar. Deus não contou para Abraão onde era o final do rio. Deus só fala para Abraão, pula para dentro. E Abraão pulou lá dentro. Uma coisa o Cirilo fala que é muito forte, fala aquilo, Cirilo, dos 4 rios do Éden, sobre prosperidade. Eu acho muito massa aquilo que você fala. Tremendo, né? A Bíblia diz que do Éden fluía um rio, né? Que se dividia em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, que significa crescente, é um rio que cresce. O segundo, Guiom, que significa irrompe, aquele rio que cresce e sai quebrando tudo. O terceiro rio chama Tigre, a tradução da palavra tigre no hebraico é rápido. E o quarto rio se chama Eufrates, a tradução no hebraico é frutífero. Então, do Éden flui um rio que cresce, que rompe, que vai rápido e é frutífero. Mas o grande lance da prosperidade é que o rio não flui para o Éden, o rio flui do Éden.
E o problema, Pablo, que mantém as pessoas na miséria é porque elas querem sempre um rio fluindo para elas. Quer sempre que alguém dê a elas alguma coisa, quando Jesus mandou elas darem alguma coisa. Ao invés deles transbordarem, eles querem sempre que alguém transborde para eles, né? Então o rio não fluía para o Éden, o rio fluía do Éden. Jesus não disse que o rio do Espírito Santo fluiria para o seu coração. Jesus disse que o rio do Espírito fluiria do seu coração. Uau! Ele gera uma fonte em você e você que transborda. Eita, aqui está o segredo. Começou. Achei. Agora um detalhe assim, que você está falando das camadas de identidade, que quando Deus disse para Abraão, Lesh Lehá, né? Saia para dentro de si mesmo, Deus também disse a ele um complemento, Pablo. Sai da casa do teu pai, sai da tua parentela. Ou seja, sai desse legado que os seus pais legaram a você, sai dessas imposições, né, que foram colocadas aí no seu inconsciente, que estão guardadas, dormindo aí no seu inconsciente, essas coisas que te dominam e você acaba fazendo aquilo que não gostaria, como o Paulo falou. Porque a gente acha que nós vivemos de acordo com o consciente, mas o nosso inconsciente nos domina muito mais. Então tem muita coisa travada aí, ó, neuralmente falando, no seu inconsciente, que está travando a sua vida. Você tem a palavra de Deus, tem consciência da palavra, mas o que vai acontecer aqui hoje é um destravamento profundo, onde você nem tem noção. Cirilo, eu estou doido para ouvir suas novas músicas, na versão Cirilo Desbloqueador. Parabéns. Glória a Deus. Estou com o professor. Estou inspirado aí pelo professor, o cara aí. Obrigado. O povo chama de Pablo Marçal. Tamo junto. Glória a Deus. O Titi. Você investiu muito na minha vida sem me conhecer no passado, né? 20 anos cantando música com a palavra e várias coisas que eu aprendi da Bíblia, ouvindo sua música, e fui lá ver na Bíblia. Não é possível que você tenha na Bíblia, aí você olha, eu tava lá. É o seguinte, então a camada 3 ela é muito importante, porque essa camada, ela de fato é aquilo que Deus desafia a pessoa. O maior desafio está no Lesh Lehá. Se você não pular nesse rio, você vai querer andar à margem do rio. Você não vai colher o que tem no rio, a vida do rio. Você não vai colher a direção do rio. Vai ficar pesado para você. Deixa eu te falar, uma vida pesada é quando você não pula para dentro de você. Você precisa de andar, aí você vai ter que ficar arrumando suprimento no meio do caminho. No rio você tem água, você tem conforto, você tem refrigério e você tem direção. Quando você pula nesse rio, o rio te leva. Um bom rio tem profundidade, uma volumetria de água tão poderosa que você não encosta os pés no chão. Você consegue direcionar, mas o rio te leva. Eita! Quando eu entrei nesse estilo de vida, nesse lifestyle, onde eu entendi que Cristo queria me levar, assim como o Espírito leva as pessoas pelo vento, assim como o Espírito, ele sopra para onde quer. Então você é livre. As águas também. A água, quando quer perder um rumo, ela vem com volume mais alto e ela passa por cima de barreira, de barragem, de barranco, de margem, e o Senhor vai te levar onde você quiser, mas tem que ter o Lesh Lehá. Alguém escreveu aí Lesh Lehá. Lesh é L-E-C-H-A. Na verdade, Lesh é L-E-C-H, Lehá. É Lechá também. L-E-C-H-A, Lechá. O que é Lesh Lechá? Autoconhecimento. Quando você começar a se descobrir, isso não tem nada a ver com humanismo, isso não tem nada a ver com iluminismo, isso é iluminação da palavra, e isso é valorização do homem naquilo que Deus deu para ele, governo na Terra. Então, aprenda isso. Como eu conheço muito sobre marxismo cultural, eu já vejo a retórica de pessoas tentando invalidar o que eu estou falando. É muito simples. Deus, ele é perfeito no que faz. Então, ele te deu governo nas 3 esferas, no espírito, na alma e no corpo. E aqui está a chave. Na camada 1, o que você faz? Camada 1, você só aceita. Aceita. Sabe o que aconteceu hoje no evento, Cirilo? No Roadmap, 2.000 alunos vieram do Brasil inteiro para assistir um dia inteiro de aula comigo. E uma menina gritou no meio do evento, mano, uma pena não transmitir, eu vou ver se eu pego esse pedaço para pôr na internet, você vai pirar. Ela pegou o microfone e falou, isso aqui tudo é montagem, é uma fraude, eu não acredito em Deus. Eu falei, coitada, na transmissão para os meus alunos do mundo inteiro, essa pessoa está fazendo isso, ela vai rodar. E aí eu fiz perguntas, descobri o bloqueio dela na frente de 2.000 pessoas e ela brava. E ela lá embaixo no palco falou, você é uma farsa, essas pessoas são uma farsa, Deus também é. Desse jeito. Uau. Eu falei, as pessoas estão aqui são, eu sou e Deus também. Deixa eu te contar quem é uma farsa. Você é uma farsa, você não sabe quem você é. E a culpa não é de Deus nem minha das pessoas, a culpa é só sua.
Isso é muito corajoso de vir aqui falar. E ela falou, posso subir no palco? Eu falei, você não tem autorização para subir no palco. E ela falou assim, como eu subo se eu quiser? Eu peguei e pedi para 2 meninas do staff segurar ela, para provocar a ira nela, para ela agir, cair para dentro. Sabe o que aconteceu? Ela ficou uns 5 minutos, ninguém deixava até que ela ativou a ira. Na Bíblia está escrito, irai-vos, mas não pequeis. Não pequei. Não se põe o sol sobre a sua ira. Ela subiu no palco. Aí eu falava, o que te impulsionou a vir aqui? Ela veio na minha cabeça. Quem que mandou? Ela ficava... E eu falava, quem mandou? E ela não falava Deus. Não, eu sentia, não sei de onde, eu tô tremendo, meu coração, o Espírito Santo fala no coração. E aí, meu amigo, foi uma das coisas mais lindas que aconteceu nos meus 14 anos dando treinamento. Eu falei assim, você quer ajuda? Ela, quero. Eu falei, para de ser arrogante, seja humilde e aceita. É só aceitar, não tem nada a ver com ato religioso. Seja omissa. Ela, mas eu preciso sentir. Não, você precisa de aceitar. Sentimento vem depois. Você precisa de aceitar. Ela, como que faz para aceitar? Cara, eu choquei, mano. Foi a conversão mais doida que Deus já deu na minha frente. E ela, eu aceito Jesus. E eu falei, agora fala com o povo. Quem foi que falou? Foi Jesus, chorou horrores. Que legal, cara. No meio do povo. E ela forçou isso. Mas o que ela buscou, gente? Ela buscou o Lech Lechá. Algo falava no coração dela. Ela é minha aluna no curso online, sempre me achou balela. Falava que eu falava de Deus, não sei o que, e nunca acreditou. O que você veio fazer no meu evento? O que você veio caçar? Eu falei, a única esfera que está bloqueada é o corpo. A alma e o espírito identifica com a minha alma, com o meu espírito, e sabe quem você é desde a eternidade. Seu corpo não sabia, seu corpo veio arrastado aqui, porque é chegar da hora, é chegar do reino dos céus. E você vai ser impactado por isso. O que eu tenho com isso se o seu cérebro é bloqueado? Chegou a hora, mano, foi loucura. Lech Lechá isso. Lech Lechá. Alguém tá falando. Quem tava aí, ó? Quem tava no evento, fala aí, eu vi com os meus olhos essa cena. Escreve isso aí pra mim, pra galera perceber. Tem gente aí que tava lá. E aí o que acontece? Tremendo. Fala aí, eu tava lá. E aí o que acontece, Círio? O Lech Lechá, eu preciso de agir, pular no rio. E é louco. A pessoa pulou no rio, acabou. Ela não assume o controle, o rio vai levar. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Alguém já começou a falar, eu vi o que aconteceu. Quarta camada. Quarta camada significa QI. Nossa, essa camada é top. Olha lá, eu vi com os meus olhos, foi muito legal. Eu estava lá. Agora... Pessoal aqui, eu estava lá, tava um monte de gente aqui. Então, o que acontece? Presta atenção. Foi engraçado, Cirilo, porque ela falou que a gente era uma fraude. E eu não preguei para ela, mano. Eu só falei para ela, aqui tá o pino da granada, solta. Ela soltou na cabeça dela, já era, mano. Explodiu. O QI é tomada de decisão, é muito forte. Muito forte tomar decisão. E aí eu falei ontem, eu vi que mexeu com muita gente. A parada foi o seguinte, eu falei pra galera, se você... Eu falei nessa live sua ontem, nossa. Se você é uma pessoa de decisão, você abandona a condição. Davi não tinha a mínima condição de ser rei, mas Deus nunca olhou para a condição dele. Deus chamou Davi para ser rei. Deus nunca olhou para a condição de José sendo adolescente, mas ele chamou para ser governador do Egito, mesmo a lei egípcia não permitindo. Deus nunca olhou para o Moisés, perseguido desde a maternidade, desde pequeno. Nunca olhou para o problema que ele tinha, mas chamou ele para ser o libertador do povo de Israel. Deus nunca olhou para nada da sua capacidade. Se Deus olhasse para a capacidade, ele não mandava Noé fazer uma arca. Ele ia mandar alguém que sabia fazer barco, construir uma arca. Só que ele não foi atrás de especialista. Vou te falar por quê. Porque o especialista ia falar para Deus que não ia ter como. O especialista atrapalha o mover de Deus. Então ele pegou... Fala. Escuta, mas mesmo não sendo especialista, mesmo não tendo condição, como eu nasci lá na roça também, não deveria estar aqui. Nunca. Mas a arca é conhecida como a arca de Noé, não como a arca de Deus. Você terá que fazer. Quando Deus se desperta... Pega o código aí, pega o código. Peguei o código, vou até pôr a caneta aqui para não perder o código. Era a arca de Noé, não a arca de Deus. Deus deu o projeto, Deus fez o projeto, Deus ensinou o que fazer, deu a palavra, mas quem construiu foi Noé. Graças a Deus que Noé construiu. A arca tinha que ser de Deus, irmão. Né? Quem vai fazer isso aí é você. Tem gente esperando por Deus e Deus está esperando por você. Oh, meu Deus. Tem gente sendo destravada aqui, Pablo. Estou te falando, cara. Tem gente com potencial gigante. Né? Isso aqui não é coach, não. Eu sou pastor. O Pablo já foi coach, agora está virando pastor. Semelhança dele.
Eu sou mais semelhança dele. Eu vou fazer aqui uma renúncia ao vivo às 11h55. Eu renuncio coach na minha vida, tô falando sério. Okay. Eu não sou coach, não importo com isso. Eu nunca pegarei. Eu não pego. Você soltou e eu não pego. Não, eu não tô nem para coach, irmão. Coach é pergunta e tarefa. Não sou dessa religião. Eu renuncio por mim, pelos meus antepassados. Não faz sentido nenhum para mim. Acabou. Tô falando sério. Ok. Não falei na brincadeira. Eu não sou coach, para de me chamar de coach, esquece essa fase. É porque senão a pessoa pensa que é autoajuda. Eu só citei porque não é autoajuda, é ajuda do alto. Eu não tenho nada contra coach, pela palavra de Deus. Eu não sou. Eu usei o coach para chegar onde eu tô. Coach é só uma ferramenta, não tô nem aí para ela. Um dia eu tava com o Vitor Azevedo e uma menina chegou. O coach mudou a minha vida. Mentira. Quem muda a vida é gente. Coach não tem poder de mudar a vida de ninguém. Acabou a conversa. Então, eu já renunciei antes da meia-noite de hoje, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos lá. A parada é o seguinte, QI, tomada de decisão. O maior problema que todo mundo tem aqui é tomar decisão. Abraão tomou uma decisão sem GPS, Moisés, mano, aonde que tá a obediência? Anota aí, a obediência é fruto da decisão. Toda vez que os senhores e senhoras andarem sobre condições, na verdade a palavra é sob, debaixo de condições, os senhores irão conhecer a desobediência. Lúcifer entrou em queda. A queda dele não foi subir aos céus. A queda dele começou na iniquidade. Quando ele olhou para a condição dele e viu que ele era belíssimo. Lúcifer, quando ele caiu, não foi quando ele foi lá tentar afrontar o Deus vivo para sentar no trono de Jesus, o trono 26. Lúcifer, ele caiu quando ele trocou 3 pedras preciosas da coraça e colocou ouro no lugar. Ele olhou para as condições, ele queria focar em condição e não tomar a decisão de obediência. Quando ele decidiu que ele não queria ser servo no reino, ele preferiu reinar no inferno. Pega esse código aí que eu estou te falando. Quando você não decide obedecer o que Deus fala, você vai querer reinar em qualquer lugar que Deus não está. A obediência é fruto da decisão. Condição, você está atraindo... Escreve aí, gente. Escreve isso aí que é importante para não perder essa palavra. Escreve aí no comentário aí que condição e decisão. É o seguinte, condição nunca vai revelar quem você é. Ó, pensa Jesus, Maria pondo pressão nele, com todo respeito a Maria e aos irmãos católicos que estão nos assistindo, que são muitos. Sim. A Maria pôs pressão em Jesus, mandando, tipo, buscando ele para casa. E quem que é minha mãe ou meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu pai? Eu sei que ninguém falou com Maria até hoje, ninguém deu esse recado, tenho certeza. Só que é o seguinte, o que é a parada? Ali já estava revelado o ministério de Cristo. Já era, mano. Quando você tem revelação, você tomou decisão. Aonde que tá as decisões de Jesus? Ser batizado mesmo não pecando, para cumprir a palavra. Segunda coisa, atravessou o deserto. Terceira coisa, usou a palavra, não toscanejou e não duvidou da palavra que ele ouviu da boca do Deus vivo. Então, a vida é feita de decisões. Eu quero perguntar para você, Cirilo, para a gente interagir melhor. Fala para mim quais foram as 3 decisões que foram poderosas para você estar onde você está hoje, estando aí nos Estados Unidos, com o seu ministério aí, que é um ministério global, né? Não é um ministério americano e nem brasileiro, mas é um ministério global, que toca as nações. Fala para mim 3 decisões que você pegou e... A primeira decisão foi de cair para dentro, né? Essa expressão cai muito bem, porque quando eu senti o chamado de Deus, eu resolvi bater firme. Eu me converti, na verdade, era muito católico, né? Fui coroinha e tudo mais. Quando eu me converti, eu tive uma experiência bombástica com o Espírito Santo. Eu falei, puxa vida, essa Bíblia funcionou nesse aspecto, ela deve funcionar, na minha inocência, ela deve funcionar em todos os outros aspectos. Eu peguei a Bíblia e caí para dentro, lendo a Bíblia, buscando coisas que eu pudesse fazer. Aí comecei a me consagrar, senti um chamado de Deus e resolvi fazer sinceramente. Esse foi o primeiro. O segundo, quando Deus usou uma pessoa na minha vida, dizendo que Deus mostrou para ela que eu ia gravar CDs. Estava na fila do bebedouro de uma igreja, eu já ministrava louvor, mas aí essa mulher olhou assim para mim e disse assim, ó, Deus me falou que você vai gravar CDs e Deus vai te dar canções que vão mudar o coração, a mente e o comportamento da igreja no Brasil e no mundo. Eu nunca tinha ido nem no Paraguai, cara. Eu voltei para casa radiante, falei, eu vou para o mundo todo. E aí comecei a sonhar com as músicas, Pablo. Nunca tinha entrado no estúdio,
não tinha grana, não tinha nada, tinha um lote que eu estava acabando de pagar, eu fui lá e torrei o lote, peguei o dinheiro, investi tudo, aluguei um estúdio e botei o dono para fora. Engraçado é que você, o Antônio Cirilo, igual Noé, dono da Arca de Noé. Deus deu a visão, você foi lá e construiu, pegou o lote. Exatamente. Não olhou para a condição e caiu para dentro. Ou seja, a decisão fez o Cirilo ser o que o Cirilo é hoje. Exatamente. Eu tive que expulsar o dono do estúdio porque ele não entendia o que eu queria fazer, só eu entendia. Então, arrumei um técnico, que é meu amigo até hoje, Heloísio, e aí a gente ia dando as dicas, o Heloísio ia fazendo, saiu o CD. Naquela época era muito doido, era muito fora da caixinha, entendeu? E explodiu, cara. Aconteceu exatamente o que Deus falou. Poderoso Deus, ô Pablo, vendeu mais de 1 milhão de cópias físicas. Uau! Foi assim, cara, não tinha Roberto Carlos, não tinha... Foi um negócio... Não desfazendo o Roberto, que é um grande artista, né? Estou dizendo assim que superou as expectativas, mas Deus não fez o CD. Foi eu que fiz. Uau! Foi eu que fiz. Decisão, camada. A graça dele comigo. Decisão. A graça dele comigo, mas foi eu que fiz. Aqui no Brasil, já são 00:01. Viramos a noite. Estamos agora no amanhã. Seja bem-vindo agora ao novo dia. E é o seguinte, na camada de decisão, na camada de QI, é cálculo, tomada de decisão, cálculos matemáticos, então tudo que é operacionalização, raciocínio, você vai escrever. Camada 5 é alma. Tem um nome, a camada cerebral chama QI, consciente intelectual, foi um inglês que criou. QE foi Howard Gardner, mas tem um cara que é precursor que chama Daniel Goleman. Já tive com ele pessoalmente, ele é um mentor que eu tenho. Daniel Goleman é o precursor da inteligência emocional. Então ele chama de consciente emocional, que é a consciência que eu tenho da minha alma, da minha energia. Engraçado é que eu tive que adaptar algumas coisas com a Bíblia, porque ele não fala que é a alma que tá da forma que está na Bíblia. E o QS ele também não fala, mas é as 3 esferas do homem, entende? Você associa e vê por trás é a mesma coisa. Então o QE é a alma, onde habita a mente, as vontades e as emoções. Camada 5. Camada 6, espírito. Espírito foi criado para 2 coisas: relacionamento e propósito. Relacionamento com Deus, a palavra diz que ele é espírito. E propósito, o que é propósito? É aquilo que faz você sair de Deus. Eu vou ensinar uma chave para você. Você vai fazer um V na sua anotação, vai escrever Deus na ponta, na ponta inicial do V, na outra ponta de cima você vai escrever Deus, Deus e Deus. Na ponta final do triângulo, entre aspas, invertido, você vai escrever você. O que significa isso? Vem de Deus e volta para Deus. Lembra do V. Propósito, vem de Deus, bate em você e você devolve para ele. Vem dele e volta para ele. É o propósito dele. O que é missão? Esquece o V. É só uma descida. Vem de Deus e acaba em você. Lembra disso? Então, nosso propósito é vir dele e voltar para ele, porque tudo é dele. Propósito, então, é um V. Ok? Missão é uma descida, um escorregador. Ele te dá e morre em você. Você fez ou não, não tem mais o que fazer. E aí, no QS, Deus é espírito. Então, a gente precisa relacionar com Deus através do espírito, ter sensações através da alma e ter convicções e raciocínios através do corpo. Então é uma conexão completa. Vou dar uma dica aqui, 00:03. Essas pessoas merecem ouvir isso, Cirilo. Vamos lá. Tem 2 times, o Cronos e o Kairos. Não acessa o Kairos se o corpo, a alma e o espírito não estiver alinhado. Quando eu descobri isso, eu pirei. Se você não controlar suas decisões, seu raciocínio, as suas crenças limitantes, suas coisas, e não acessar a sua alma, e perfurar a sua alma e atravessar o espírito, você não acessa o Kairos. Eu lembro de coisas poderosas que eu vi você fazendo, e eu sei que às vezes foi de forma empírica, mas eu vi você fazendo. Foi. Acessando o Kairos. Sempre empírico, né? Nada pelo conhecimento. E você, mano, olha o que você fazia de forma natural. Vou te contar o que você fazia. Eu tinha raiva de você. Tocando violão, você levantava a mão, atravessava as camadas, catava uma porção de ouro e tacava nas pessoas que, ouvindo a sua música, via, e ouvindo pela internet, via. Eu vi ouro na mão do amigo meu enquanto você cantava e pegava, acessando o Kairos. E é muito louco isso. E eu sei que é de forma empírica, porque agora eu tô te falando de forma técnica, manual, para você entender.
Sentindo a presença de Deus aqui, meu amigo. Glória a Deus. Tô viajando aqui. Né? Quero ver as novas músicas. Quero ver as lembrança. Você não, é muito doido. Eu coloquei um pedaço aqui, o pessoal tá assim, que música é essa? Que música é essa? Que música é essa? Pessoal, coisa maluca, gente. Cheio. Essa Redime a Minha Alma, eu não sabia, eu não fiz curso de neurociência, inteligência Paulo emocional. Também não, mas tudo que eu estudei de neurociência, Paulo já sabia. Mas tudo vem de Deus e vai para Deus. Então, tudo que o homem fizer está na Bíblia. Eu lia muito a Bíblia e pegava os códigos empiricamente, igual você falou. Mas esse é o segredo. Essa música, por exemplo, eu coloquei hoje, Redime a Minha Alma, porque a alma não foi redimida. Já chorei muito. O espírito foi redimido, mas a alma ela é redimida pela palavra, à medida que a palavra... Cirilo, eu tenho uma ideia. Vamos fazer live nós dois até uns 30 dias e cada dia eu vou pedir uma música que tocou minha vida. Rapaz, eu tenho que aprender as letras de novo. Tem uma música que eu cantava de passar mal de chorar, menino. É aquela... Qual que era? É aquela... Subam a tua presença. Nossa, essa música é tremenda. CD número 5. As orações. CD número 5. E eu tento imitar você igualzinho. Você sabe até as falazinhas? Você falou que sabe. Sei tudo. Amada minha, como você me anela por estar em... Subam a tua presença. Uou. As minhas orações, sacrifício vivo e aceitável a ti. E aí vai. Mas... não, agora que ia pegar... Vamos trabalhar, senhor, vamos trabalhar. Tem muita gente precisando ser destravada aí pelo titio. Não, Cirilo, deixa eu te pedir um favor. Faz. Coração e arrependimento, toca a lei. Você quiser só acionar minha válvula cardíaca aqui, solta a lei. As tristezas do meu coração fazem meus lábios te cantar. Deus mais profundos me empurram para ti. Vem cá, Tamires, vem cá. Que é Tamires Garcia, quem não conhece aquela música, né? Aquieta minha alma, me ajudando aqui, ó. Oi, Tamires. Minha vida são mais raros que os teus. Essa minha vida se eu me sinto como a terra sem forma e vazia, eu percebo teu Espírito pairando sobre mim. Me atrasando de vida sem fim, transformando o meu caos num imenso jardim onde tu habitas. Onde tu me chamas pelo meu nome, onde tu me da maldição
sede salvação em Jesus. Meu Deus, Pai. Uau. Aleluia. Meu Deus. Eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo. Quando Deus criou a terra, era sem forma e vazia. E às vezes é assim que você se sente, sem forma e vazio. Ou melhor, se sente deformado e vazio. Mas será que tem jeito para a minha vida? Você tem que entender que o Espírito de Deus está pairando sobre toda a carne. Crente, não crente, religioso, não religioso, sobre todas as pessoas. O Espírito de Deus está pairando. E olha, quando você recebe a palavra, é o que nós estamos tentando fazer agora, é enxertar uma palavra em você. A palavra é o disse Deus. E disse Deus, haja luz. O Espírito de Deus está sobre você, ele faz a luz, e a luz prevalece contra as trevas. E as trevas não conseguem prevalecer contra a luz. Amém. Ei, Deus está fazendo algo nessa geração. Você está dentro disso aí. Vai lá, meu filho, vamos lá. Sexta camada, cara. Sexta camada é o Espírito. Foi criado para relacionamento. Nossa, eu tive uns insights aqui enquanto você falava. A gente precisa linkar a palavra com a adoração. Eu acho que está faltando isso. Sim. A palavra parou de ser adoração, né? Porque a palavra é o próprio Deus. Então, eu vejo que a gente parou de ser um adorador de verdade, né? E o adorador, ele flui no coração dele. Então, eu vejo que essa sexta camada, ela para mim é uma das mais sérias. É a camada espiritual, onde de fato é o acesso, onde eu estou próximo do Senhor. Papo, o Alessandro Vilas Boas está ligadão aqui, só dá um oi para ele aí, ó. Alessandro Vilas Boas, um beijão no seu coração, irmão. É a nova geração, Cirilão. Você está fazendo um handover, passando bastão. Aleluia. Glória a Deus. Então, a sexta camada, ela é o Espírito. E a sétima camada é o descanso, transbordo, desfrute. Anota as três palavras: descanso, transbordo e desfrute. Descanso no hebraico significa desfrutar. Então, eu vou repetir as 7 camadas agora para você entender. Camada número 1, projeto. Camada 2, autoimagem. Camada 3, autoconhecimento, Lesh Lehá. Camada 4, QI, cérebro, decisão. Camada 5, alma, governo. Camada 6, na camada 6 é o espírito, propósito e relacionamento. Camada 7, transbordo e descanso. E desfrute. Essa é a chave. Aqui está 7 verbos que eu vou te passar agora no infinitivo, que Deus me deu clareza nisso. Clareza. A camada 1, anota a sequência. Essa sequência vai mudar tudo, que é a forma de usar, é o como. O pessoal vai colocando aqui no comentário. Camada 1. Vai, Pablo, libera. É o seguinte, camada 1, aceitar. Não tem mais nada para fazer. Aceita quem você é diante de Deus e acabou. O que Deus falou a seu respeito é aquilo e pronto. Não tem negócio de duvidar, nem de questionar. Só aceita. Está escrito Gênesis 1, 26 e acabou. É isso. É um ato omissivo, viu, Cirilo? Aceitar é um ato de omissão. Não ir para o combate. Levanta a mão. É interessante, que fé é ir para o combate. Nós não estamos falando de fé. Estamos falando de aceitação. Aceitar é omissão. Eu não tenho que fazer nada. Só não enche. Deixa passar. Aceita. Acabou. Camada 2, o verbo. O verbo é ressignificar. Querido, ressignifica. Se José não tivesse ressignificado a perseguição, o abandono dos irmãos e tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele, ele não tinha ajudado. Deixa eu te contar o segredo de José, que às vezes você não sabe. O chamado de José não era governar o Egito. O chamado era salvar a geração de Jacó, de Israel. E para isso Deus colocou ele no trono. Para honrar a nação de Israel. Só para você entender o negócio. E aqui está o segredo. Onde está seu bloqueio? Seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Porque Deus colocou no coração de José para salvar uma nação. E a nação começou bloqueando ele. Aprende isso. Uau.
O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Moisés foi chamado para libertar o povo. Ele vai lá e mata um egípcio. O povo de Deus ficou contra ele, ele fugiu. O próprio povo ficou contra. Noé, o povo ficou tirando sarro. Era para Noé ter muita raiva, mas Noé foi perseverante naquilo. E tinha que ter desistido, mas não. Todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito. O Paulo caçava cristão, autorizava assassinato de cristão. O bloqueio dele era com cristão. Quem virou Paulo? O cara que mais escreveu livro na Bíblia, 75% do Novo Testamento. Eu vou repetir. 75%. Seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. E a chave é, camada 2, ressignifica aquilo que você está bloqueado, ou estava. Vamos tratar como estava. Nessa camada é poderosa. Ressignifica, troca a imagem, troca a ótica. Camada 3, o verbo no infinitivo. Agir. Camada 3 é pular. Agir. Já era. Pisar no rio. Camada 4, decidir. Calcular uma saída. Eu não sei se vocês sabem, mas opção. Decidir, na raiz da palavra, significa decídio. Sídio significa matar. Olha que trem pesado, Cirilo. Suicídio. O radical é suicídio, significa matar-se. Genocídio, matar um povo. Homicídio, matar alguém. Decídio, matar uma opção. Tem base ou não? Decision, decisão, matar uma opção. É isso que você tem que fazer hoje. Tem alguém que está fazendo você travar. Mata a opção, não pessoas. Mata opções e vai nessa. Meus filhos, eu ensino, eu tenho 3. Eu falo para eles, o que vocês querem fazer? Aí eu dou a opção. Aí ele fala, eu vou matar que eu não quero. Ensina as pessoas a matarem as decisões. Elas nunca vão ficar confusas, nem prolixas, e nem vão ficar enrolando e nem procrastinando as decisões. E aí o que acontece? Você precisa de matar uma opção. É o quê? Isso é decidir. Depois que você faz isso, você vai para a próxima. O verbo no infinitivo da próxima é camada do QI do que é governar. Que é alma. Então, o que é a alma? A alma precisa de governo. Então, o verbo no infinitivo é o quê? Governo. Depois vem o próximo. O próximo é direcionar. O espírito precisa direcionar. É isso que você tem que aprender. Direcionar. Depois disso, o outro é desfrutar, transbordar. Tá? Tatiane De Andela aí, nossa amiga, mulher de Deus também, tá assistindo a live. Tamo junto. Então a gente completou as 7 camadas. E aqui está o segredo. Você pode estar transicionando em todas elas. Mas você tem um alvo de vida. Fechar a camada para não ter volta nela. Transbordar cada camada. Aceitei quem Deus falou, isso para mim não tem si nem condição que faz eu voltar atrás. Fechou a camada, está completa. Camada 2. Quando eu ressignifico a forma que os meus olhos me enxergam, na verdade não são esses olhos, são esses olhos aqui, ó. Aonde o rabino põe um chapéu, chama-se córtex visual. Ele põe o chapéu aqui, porque aqui guarda as experiências dele. Engraçado, onde começou a tradição, os caras não sabiam que ele guardava isso. Olha o tanto que esse povo judeu é top. Eles não sabiam. Então, você aprendeu em 2 lives a aceitar, ressignificar, agir, decidir, governar, direcionar e desfrutar. Transbordo, total. Transbordar. Faz o seguinte, não, a live está comigo, então eu vou fixar aqui. Ó. Fixei o comentário de alguém que colocou todos os verbos no infinitivo. Então é o seguinte, quando você Carol faz Marçal isso, já é... Aí, ó. Carol Marçal está curtindo aí. Ó. Carol Marçal não vale, né? Tá aí nos Estados Unidos. Já curte o Pablo Marçal. Então o que acontece? Pablo, o que eu faço? É simples. Eu te falei o verbo no infinitivo. Como é que você aplica ele agora? Gênesis 1, 26, você resolve a primeira camada. Ressignificar, você vai estudar a história do Jacó, que foi para cima. Quando Jacó começou a mudar a imagem dele, ele foi para cima do anjo, o quebra-pau durou a madrugada toda, até o sol raiar. Autoconhecimento, vai estudar Abraão, Leste Lerá, sai da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Sem detalhes, né? Decisão. Todo homem de Deus precisou de usar o raciocínio para decidir e matar uma opção. Tá? Jonas não é um bom exemplo, mas vai marcar o texto. Se a gente só fala de gente que fez certinho, vamos pegar um que fez errado. O Jonas saiu do porto de Jofre. E quando ele saiu,
aonde ele estava indo era mais ou menos a Espanha hoje. Alguns historiadores dizem que é a Espanha. E aí as pessoas têm um engano nessa história, porque quando o Jonas ele assume que ele é a treta, ele pula na água. Uhum. O peixe pega ele. O peixe não leva ele para Nínive. É muito chocante. Ele não leva para Nínive. O peixe traz Jonas de volta. Milhares de quilômetros. Então ele volta para o ponto zero. Ele tem que pegar o barco e decidir ir para Nínive. É muito chocante. As pessoas acham que Deus foi lá e desviou a rota. Mandou o peixe cumprir a tarefa dele. Não mandou. O peixe engoliu ele e trouxe ele para trás. E ele teve que pegar o barco e fazer o processo todo de novo. O que ele fez? Decisão errada. Ele matou a opção errada. Vou vazar daquilo que Deus mandou fazer. Deus não... Ó, o irmão falando, nem Salomão tinha tanta sabedoria. Misericórdia, irmão, você está quebrando a palavra. A palavra fala que ele é o homem mais sábio que já pisou na terra. Presta atenção. A volta do percurso, Deus garantiu para ele, volte agora, você tem duas opções de novo. Você vai ter que matar a opção que não é a que eu te falei. E fazer aquilo que eu te falei. Por isso que eu te falo, decisão é obediência. Ninguém obedece por condição. Não obedece. É por decisão. É por decisão. Ô, Pablo, quando eu decidi cair para dentro mesmo, eu larguei tudo. Eu era vendedor de uma empresa bem conceituada. Naquela época, novinho, eu tirava tipo terceiro, segundo, primeiro lugar, sempre fui para frente. Eu viajava de avião, cara, junto com os executivos, era um vendedorzinho. Eu comprava passagem de avião, gastava quase toda a minha grana. Eu já estava, eu quero andar de avião, cara. Eu andava de avião e ia, e ganhava muito bem. Para fazer isso, eu ganhava muito bem. Quando Deus chamou, sem me dar os detalhes, porque Deus não dá os detalhes, eu larguei tudo aquilo, cara. Eu larguei tudo aquilo. Lembro que quando eu me casei, minha esposa corajosa, trabalhava no Bradesco, lá na Bradesco Turismo, largou tudo para vir comigo. Nós fomos morar numa casinha de 27 metros quadrados. Uau. E que não tinha reboco, e estava escorrendo, estava chovendo, escorria água dentro do bloco, passava no meio da minha sala, havia um rio, um Jordão no meio da minha sala. Foi ali, e eu ali rindo, cara, eu olhando para aquilo ali, falei, isso aqui é temporário. Isso aqui é temporário. Foi ali que eu compus a música. Eu tenho comido o melhor dessa terra, eu tenho bebido do leite e do mel. Eu nunca vivi a minha condição. Eu sempre vivi a promessa, cara. Sempre vivi a promessa. Agora, bloqueio, tenho ainda bastante que está saindo. Encontrar com o Paulo, para mim, tem sido um parto, às vezes. O Pablo tem sido um parto, às vezes, para mim, mas tem aprendido muita coisa, tem me conhecido melhor. E eu lembro de uma coisa que fixou dentro de mim. Você só tem bloqueio porque alguém te bloqueou. É isso aí. E alguém só te bloqueou, sabe por quê? Porque você teve um relance do seu senso de propósito. Uma pessoa com propósito, ela ofende a outra que está perdida. Pega esse código aí. Quando você tem um vislumbre do teu propósito, você começa a exercê-lo, as pessoas perdidas e medíocres, elas ficam ofendidas com você e elas vêm para cima de você para bloquear você. Só que você é inexperiente, tu aceita o bloqueio. Uau. José foi bloqueado porque ele contou o sonho. Entendeu? Entendi. Mas aí, persevera, meu amigo. Eu estou dizendo isso, que às vezes a pessoa se sente culpada. Ah, eu estou bloqueado, coitado de mim. Você só está bloqueado porque um dia você teve um vislumbre do seu propósito. Um dia passou, e você compartilhou, experiu alguém que te bloqueou. Isso Quando significa... eu descobri, eu instruo muitas pessoas, tem milhares de alunos em curso de finanças, e até quero te desafiar, Cirilo, você tem muita sabedoria para você colocar para fora. Eu quero desafiar e eu quero saber quem conhece o Cirilo, quero saber o seguinte, se o Cirilo tem que fazer alguma coisa para ensinar a gente ou não. Eu quero ser o primeiro da fila. Eu sou um cara que quer aprender com você. Eu pago para grandes homens como Flávio Augusto, Apolinário, Bilionário, Charles Wieser. Acabei de fazer uma mentoria nos Estados Unidos com eles. Os maiores caras da nação hoje, eu pago dinheiro altíssimo para estar com eles. E eu imagino uma coisa no meu coração. Você tem mais valor que esses caras. Porque você tem coisas do reino, entende? Então eu quero te estimular. Hoje, Cirilo, eu sou um dos maiores infoprodutores do Brasil. E o que é um infoproduto? É quando eu coloco coisas que estão no meu coração para fora. Eu não estou querendo vender para ninguém aqui agora. Eu já tenho 25 mil alunos. Hoje eu encontrei com 2 mil deles. Mas eu te desafio a colocar para fora.
Eu aceito o desafio com uma condição. Qual a condição? Eu aprendi uma coisa nesses 20 anos de ministério, que a Arca de Deus ela tem 2 varais e 4 posições. O sacerdote mais forte do mundo não conseguiria carregar a arca sozinho. Uau. Eu aceito o desafio se você cair para dentro comigo. Aí eu tô dentro. Para servir você, eu tô na hora. Eu não, repete assim. Essa aí. Peraí. Repete essa aí. Como é que é o negócio da arca? Código aí. A arca tinha 2 varais. Mais violento da madrugada. A arca tinha 2 varais, 4 posições. O cara podia ser o super-homem, o super-sacerdote, que ele ia precisar de mais 3 coleguinhas para carregar. Uau. Porque presença de Deus ninguém carrega sozinho. A pessoa que tem o desejo de transbordar sozinho, ninguém transborda sozinho. Uau. Você só transborda quando você aprende a andar junto, né? Eu estou aqui, não é por minha causa somente. Várias pessoas carregaram essa arca comigo. Eu sempre tive essa expertise de me cercar das pessoas, pessoas grandes, pequenas, mas todas que têm um senso de propósito, de caminhar junto. Então, se você topar essa parada comigo, né, você que é um produtor aí de infoprodutos, se você topar de produzir, nós caímos para dentro e juntos, você vai dar aula no meu curso. Pronto. Irmão, deixa eu te falar, as pessoas precisam aprender com você. Eu sou o primeiro da lista, me põe na condição de servo para te servir e aprender no que você precisar, já está topado. Só que ninguém tem tudo, Pablo. Ninguém tem tudo. Deus não deixou que isso acontecesse. Cada um tem uma parte. E nós só somos poderosos quando nós nos juntamos. A Bíblia fala... Irmão, essa é da arca. Eu vou dormir passando mal. A Bíblia fala que 1 derrota 1000 e 2 derrotam 10.000. Essa matemática é louca, cara. Entendeu? É uma matemática louca. Como é que é? 1 derrota 1000, 2 derrotam 10.000. Entendeu? Então, Deus não chamou ninguém para andar sozinho. É melhor serem 2 do que 1, né? Uau. E por que você acha que há tanta briga de casal? Por que o inimigo, o Satanás, ele investe para destruir a unidade? Às vezes o cara dorme na mesma cama com a mulher, e tem gente nos assistindo aqui nessa condição. O cara dorme na mesma cama com a mulher dele, mas não está em concordância. Porque a palavra, Jesus falou, se tivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, que ele estaria lá. Amém. Mas às vezes o cara está ali, mas não está reunido ali, cara. Não está junto. Está ali, mas cada um na sua, entendeu? É isso. É prejuízo para o reino, é prejuízo para a sua vida. Deus te deu a sua mulher, não é para você ter uma mulher, não. O cara, para ter uma mulher, não precisa nem casar, não. A gente casa para honrar o Deus que instituiu o casamento. Uou. 2, é para ter alguém para concordar com a gente, cara. Porque 1 derrota 1000, 2 derrotam 10.000. Né? Por que negócio com sociedade vai mais longe do que negócios individuais? Por que as grandes corporações americanas, sociedade anônima, vendem para o mundo todo, arrecadam grana do mundo todo? É porque todo mundo é sócio. Elas são inclusivistas, não exclusivistas. Uau! Ei, calma, Samara. Vamos montar esse curso, então? Manda bala. Mas eu quero a opinião de quem está nos assistindo. O que vocês acham? A gente coloca o infoproduto aí ou não? Se coloca, põe um joinha aí, mete foguinho, bombinha. Não, deixa eu te falar. Eu vejo que o futuro, ô Cirilo, é educação. Por exemplo, a gente investiu esse tempo aqui falando das 7 camadas. A gente está educando as pessoas, entende? Está educando as pessoas para ela aprender. Lá em Oséias 4:6 fala assim que o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento. Então, eu sou o primeiro da lista. Se eu não dependia da opinião de ninguém, eu faria, porque tem algo dentro de você. Essas 2 décadas aí, você pode contar comigo, que no que você precisar já está topado antes da fundação do mundo, irmão. Eu estou orando. Quando a gente conversou no telefone, eu te falei, eu estou orando há 5 anos buscando o senso do propósito. O que é o senso do propósito? É um conhecimento, é o edge, é a boca da faca, a boca da foice. Você pode ter uma foice, mas o que funciona mesmo é o gume, é a palavra que eu estou tentando achar. O que vai cortar ali o mato é a parte amolada da foice. Sabe o que eu estou tendo? Sabe o que eu estou tendo de ideia? Eu estou tendo de ideia, cada aula, porque toda aula que eu faço tarefa. Na aula você vai fazer uma adoração. Sim, sim. Então você toca uma música, para fazer um 3 mais louco que já foi feito na Terra. Acabar toda a aula adorando e chamando o Criador para aperfeiçoar a criatura, né? É isso. Uau. Então é o seguinte, gente. Cirilo, depois você me chama de novo que eu quero participar da live. Na moral, eu quero participar toda a vida de vocês. Pode me chamar. Só que você tem que pagar sempre uma música.
Você tem que pagar sempre com a música. Por favor, escolhe uma música que eu sei a letra. Você escolheu uma aqui que a Tamires Garcia vem correndo aqui para me soprar a letra. Ó, propósito mais profundo. Porque são mais de 230 canções publicadas, né? E as que a gente canta mais, a gente não esquece, mas as outras, ó, tem que ativar aqui o HDzinho de 54 anos de idade, esse HD. Rapaz, eu não aguento. Depois dessa live aqui, eu vou ver se alguém toca piano. Eu só sei tocar algumas partes de música. Eu comprei um piano belíssimo para minha esposa. E se tiver algum tocador de piano, que tá funcionando aqui, tá tendo um curso aqui agora na plataforma. Mas você é bloqueado nessa área? Caso eu desbloqueie, eu conheço um cara ótimo, chama Pablo Marçal. Não, eu tô aprendendo a tocar. Você. Só que eu preciso de um adorador que tem o dedo nervoso, assim, o piano é pesado.